Estamos hoje aqui para mais uma aula, tá? Ainda falando dos substantivos. Só que agora a gente vai falar da flexão dos substantivos. A flexão dos substantivos podem ser três, tá? Gênero, número e grau. Gênero, masculino, feminino, tá bom? Grau, diminutivo ou aumentativo. E número, plural ou singular, tá? Vamos falar um pouco aqui sobre a diferença, então, né, dos gêneros, né, masculino e feminino. Temos aqui, então, um exemplo do gênero, né, masculino. O menino era lindo. E como exemplo do gênero feminino, a menina era linda, tá? Então, aqui houve flexão de gênero, né? O lindo flexiona junto com o menino, o artigo. Aqui também é a mesma coisa. Se a menina, né, o substantivo é feminino, o artigo é feminino, o adjetivo também, tá bom? E depois nós temos aqui, então, o gênero, quando ele é classificado de uma maneira uniforme. No uniforme, ele apresenta uma única forma, tá? Tanto para o masculino como para o feminino. Um exemplo, a criança era linda. Quando eu digo a criança era linda, eu não estou dizendo qual o gênero da criança, né? Se a criança é menino ou menina. Então, eu vou precisar de contexto aí para saber, tá bom? Então, esse uniforme, ele apresenta tanto uma forma quanto para um como para outro. É através do contexto que eu vou conseguir diferenciar. O comum de dois gêneros apresenta os dois gêneros, tá? O que diferencia é o artigo. Ó, a palavra também é a mesma, dentista, dentista. Como eu vou saber? Pelo artigo o e a, tá? Temos vários exemplos, temos outros exemplos também na apostila. Não esquece de dar uma lida na apostila para ajudar. Não esquece de ver o vídeo que eu mandei na última aula, que ajuda muito também a entender isso aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, então, falar agora sobre a flexão de números. Como eu havia dito, né, na aula anterior, singular e plural. Tem um gato e você tem dois cachorros. Então, o que acontece? Acontece que, né, quando eu tenho um, mantém-se o singular, e quando flexiona, o substantivo flexiona junto, indo para o plural, tá bom? Quando tem uma palavra terminada em ão, o ão pode permanecer e ficar cidadãos, ó, só vou acrescentar o S, tá? Cuidado nisso, que tem um monte de gente por aí, né, que vai comprar pão. Ah, eu quero comprar pães. Cuidado aí, tá, gente? Cuidado para não entrar, cair aqui e você entendendo bem essa regra, você não vai falar errado ou escrever errado, tá bom? Ah, professora, como eu vou saber? Neste caso aqui, é conhecendo a palavra. Leitura e estudo, tá bom, gente? Não tem uma regra para diferenciar, tudo bem? Quando termina em ão também, pode flexionar para o plural, né? Aqui no caso, perdendo o ão, campeão, né? Perde o ão e ganha ões. Tá bom? Aqui no caso do AN, o AN é o mesmo do pão, né? Pão, pães. Aqui no caso eu coloquei como exemplo cães. Cão, perde-se também um ão e fica cães, tá? Como eu disse antes, esse tipo de diferenciação eu só vou saber conhecendo a palavra. Então tem que estudar e saber qual a palavra que flexiona, que só recebe o S, que recebe o ONS ou recebe ANS, tá? Então tem que conhecer a palavra. Vamos lá. Tem outras regras aí do plural. A tabela completa tá na apostila. Então dá uma olhadinha aí na apostila para ajudar vocês, tá bom? Quando tem uma palavra terminada em R, tá? Eu acrescento ES. Então, par, pares, mar, mares. Terminou em R, acrescenta-se então o ES. Tá bom? Terminou em Z, também acrescenta ES. Juízes, juízes, matriz aí, matrizes. Tá bom? Então, aqui é dessa forma. Quando ela termina, a minha palavrinha termina em M, eu vou flexionar para o plural,
ela perde o M, tá? E acrescenta-se, então, NS. Então, um exemplo aqui, totem, totens, página, págens, refém, reféns, e assim vai. Terminou em M, tira o M, perde-se o M, ganha NS. Tá? Tem uma outra, acompanha aí a tabela. No final da tabela, vocês vão ver que há exceções, tá? Então, é todas as palavras que seguem essas regrinhas? Não, nem sempre. Então, dá uma olhadinha nas exceções, tá? Dá uma estudada nisso, pra gente poder fazer as atividades. E outra coisa, essas exceções, ela também tem, entra também aqui nessa questão que eu falei dos cães. Como saber? Gente, tem que conhecer a palavra. Por isso que quando você lê, presta atenção nos plurais, quando a gente está fazendo alguma coisa, porque muitas vezes não existe uma regra, existe a prática, tá bom? Então, pessoal, para falar da flexão de grau, então a gente tem, vai falar em relação ao tamanho, tá? A gente vai dar um tamanho para aquilo. Mas é um tamanho necessariamente assim, um tamanho material, grande, pequeno? Não. Não só isso. Também. Melhor colocar assim, né? Também. Quando se trata aqui do primeiro exemplo que nós temos, era uma menininha linda. Aqui a gente está se referindo ao tamanho da menina, tá? Então, mas é sempre isso, né, relacionado a tamanho, grande, pequeno? Não, porque aqui, ó, quando eu digo, que namoradinho preguiçoso, né, ela arrumou e tal, o namoradinho aqui, ele tá dando, né, uma ideia de ironia, não é porque ele é pequeno, então não tá relacionado a tamanho, tá relacionado a uma ideia de valor, então é ironia, tá bom? Muito obrigada, mãezinha. Aqui nesse caso, o diminutivo, ele foi usado, né, de uma forma carinhosa. Então também é valor. É porque a mãe é pequena, porque ela é pequenininha, baixinha? Mesmo que seja. Aqui não é o caso, tá bom, gente? Aqui o caso remete a carinho, tá bom? Quando se trata, então, de aumentativo, aqui embaixo nós temos exemplos de aumentativo, também usado em duas situações, tá bom? Era um cachorrão dentro daquele quintal. Quando eu falo um cachorrão, o cachorrão aqui é tamanho. Eu estou falando que é o tamanho dele. Então, aqui está, né, relacionado a tamanho. Já que neste caso, não. Quando eu digo, aquele menino era um sabichão. Quando eu estou dizendo sabichão, é meio que um elogio, né? Estou querendo dizer que ele não é só inteligente, ele é muito inteligente. Então, aqui entra como elogio. Então, não está sempre diretamente relacionado aos tamanhos, tá? Pode informar tamanho, mas também é uma ideia de valor, é uma outra intencionalidade aí, tá? Como ironia, carinho, elogio. Essa explicação, tá, desta aula. Aquela aula que eu também mandei lá do professor Nosley também ajuda, tá? É para vocês aprenderem, então, a flexão dos substantivos, tá? Para fazer os exercícios de aprendizagem das páginas 85 e 86. Para isso, tá? Além da aula, leiam as páginas 83, 84 e 85 para poder ajudar vocês nessas questões, tá? As questões a serem feitas são as 15, 16, 17 e 18. Tudo bem? Até a próxima aula, pessoal!